Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago. A gente sempre, feliz da vida por estar aqui para bater papo, para falar sobre piranhas, sobre gestão, sobre tanta coisa boa, porque é de coisas boas que a gente quer realmente que a vida aconteça e seja, e por isso que a gente cada dia vai praticando o hábito de fazer coisas boas e levar boas energias, boas vibrações para os nossos amigos que nos acompanham através do YouTube, através do Instagram, os nossos queridos do rádio. Beijo no coração. Tiagão, mais uma edição do nosso podcast. Feliz da vida, com muita gratidão ao Papai do Céu pela oportunidade de estar aqui. Mais um episódio do podcast do Tiago. Vocês que estão chegando agora, que estão nos acompanhando aí pela internet, pela rádio, seja muito bem-vindo. É o 13º ou 14º esse? Eu perdi as contas já. Também. Sei que tem mais ou menos aí 3 meses e pouco, já, que a gente tá 13º, com esse projeto, cada vez mais vem se consolidando. E o pessoal ficou na bronca, viu? Semana passada, a turma que acompanha a gente semanalmente perguntou por que foi que não teve episódio do podcast. E aí a gente tem que fazer aqui a nossa meia-culpa. Foi feito podcast, foi feito, melhor dizendo, o episódio. Né? Vocês sabem que esse episódio a gente grava ele na segunda-feira, lança na segunda, na terça ele está nas rádios, mas por um problema técnico que tem por nome Caro, deu problemas. E aí a gente teve que reprisar na rádio semana passada. Então a gente colocou, acho que um dos primeiros episódios que a gente tinha gravado, que não tinha ido para a rádio ainda. Reprisamos na rádio. Então vocês que estão nos acompanhando aí pela Rádio Xingó, pela Independente, pela Piau FM, não ficou sem episódio do podcast do Tiago. Mas a turma que fica na internet cobrou e disseram, rapaz, o que foi que aconteceu? Foi isso, foi o problema técnico, melhor, Cairo, que fez cairices e aí a gente teve que fazer novamente. Então, tá justificado aqui, não foi displicência nossa. Perguntaram se o Jário tinha brigou com o Jário. O que foi que aconteceu? Teve dor de barriga? Não foi dor de barriga, não brigou com o Jário, não foi nada. Foi problema técnico de Cário. Então, por isso que a gente não conseguiu fazer, mas hoje estamos aqui, mais uma vez, para falar de coisa boa, né? Você sabe que nessa última semana agora, né, houve uma grande movimentação aqui no município de Piranhas, porque teve aqui, pelo 5º ano, o evento Cariri Cangaço. Você sabe que Piranhas tem tudo a ver com a história do cangaço, né? Piranhas foi palco, né, de muitas narrativas, de muitos acontecimentos, né, que inclusive eu vou compartilhar com vocês que estão nos acompanhando aqui, né, muito brevemente, o que foi que a propositura que a gente, né, colocou aqui, né, para que dentro de poucos dias, tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai respaldar isso, porque é muito importante, vai entrar para o calendário de Piranhas, mas para o calendário da turma que você sabe que tem muitos estudiosos, né, do cangaço, muitos historiadores, né, pessoas que se deslocaram de 16 estados diferentes para estar aqui vindo para essa 5ª edição do Cariri Cangaço, que foi aqui em Piranhas, lá no centro, aqui, nosso centro de convenções, que eu gosto de dizer que é o nosso centro de convenções, é o nosso Miguel Arcanjo, né, lá embaixo, junto ali com o Clube Esportivo Social Piranhense também, que recebeu ao longo de 3 dias, houve a missa de 84 anos de morte, né, de Lampião e de seu bando, que foi celebrado, como todos os anos é celebrado, lá na Gruta de Angicos, né, aqui em Poço Redondo, aqui na nossa cidade fronteira, né, passando aqui o rio, lá onde, né, todos os anos é comemorado. E aí, posteriormente, teve o tour, né, do cangaço aqui, a Rota da Resistência, que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui, no ano de 1936, no fatídico dia de 28 de setembro de 1936, uma certa feita, alguns cangaceiros e liderado, né, pelo famoso Curisco. Já ouviu falar no Curisco? Isso. O Curisco, o Gato. Segundo grande cangaceiro, e né? Mais 20, e mais 25 cangaceiros, eles foram invadir Piranhas. E aí se depararam, e eles não imaginavam, se depararam com um grupo, né, de civis que resistiram bravamente. Será que não? Aqui não. E botaram os cangaceiros para correr. Nesse fatídico dia, né, houve, né, essa troca de tiros e 11 piranhenses foram vitimados, né, infelizmente. Mas, por conta desse outro grupo que resistiu bravamente, os cangaceiros tiveram que bater em retirada e foram-se embora. Então, esse dia, que é o dia 28 de setembro de 1936,
a gente está encaminhando para a Câmara de Vereadores o Dia da Resistência Piranhense. Porque você sabe que, como eu aqui falei, né, o cangaço, né, o fenômeno social do que foi o cangaço, ele tem muitos estudiosos, muitos curiosos. E existe, né, entre Piranhas, entre outras cidades também que foram palco de todas essas narrativas, anualmente eles se reúnem, assim como foi o Cariri Cangaço, que tiveram, né, essas pessoas de 16 estados aqui em Piranhas, e foi feito também, você sabe que aqui na escadaria da Prefeitura de Piranhas, já não sei se você sabe, nesse dia 28 de julho, que foi o dia que o bando de Lampião foi capturado pela Volante, né, e foram decepados a cabeça dos cangaceiros, a cabeça dos cangaceiros foram expostas nas escadarias de onde hoje é a Prefeitura Municipal de Piranhas. Isso aí você não sabia? Não. Inclusive a gente está vendo como é que a gente pode fazer. Eu já iniciei tratativas já com o IFAM para que a gente possa restaurar e essa escadaria ela volte a ser como ela era originalmente. Porque de alguns anos para cá, não me pergunte qual foi a gestão, houve uma adaptação, né, para a questão de acessibilidade e tal, e aí tirou aquela característica dela histórica. Mas por Piranhas fazer parte dessa história, né, uma história rica, uma história, né, que todos os dias chegam turistas, vêm aqui, rapaz, foi aqui que foi exposto. Cadê a escadaria? Chega e termina não se deparando e meio que se frustra. É mais ou menos como a locomotiva, né? Que a gestão anterior que estava aí deixou levar. Isso faz parte da história de Piranhas. E aí tem turistas que vêm para cá e diz assim, rapaz, cadê a locomotiva? Cadê a Maria Fumaça? Não, levaram. Então a gente fica órfão, né? A nossa história, né, que é contada, e quando você tem esses marcos, né, como a escadaria e é por isso que eu tenho essa visão da gente conseguir restaurar, a gente consegue fomentar. Da forma que o Cariri Cangaço ele atrai esses estudiosos, né, esses escritores, esses curiosos sobre o cangaço para Piranhas, para falar sobre cangaço e vivenciar. Então, se a gente consegue trazer um dia desse, Dia da Resistência Piranhense, você imagine que isso, ao longo do tempo, vai se consolidar e a gente conseguir andar, ó, por aqui passou o grupo de Curisco, né, por aqui o grupo conseguiu resistir aqui, e você faz todo o percurso. Então, Piranhas é cidade turística, e o turismo que tem história. Então, o que é que a gente precisa fazer? Fortalecer esse tipo de atrativos, né? Essas narrativas. E a gente fazer com que o turista que vem de fora ele tenha essa imersão e se imagine quando os fatos aconteceram lá anos atrás, como foi que aconteceu. Né? Porque não a gente fazer aqui, pegar o grupo de teatro, inclusive o nosso convidado, ele é muito ligado a tudo isso que a gente está falando aqui. Quando você fala do cangaço, você lembra, né, já de cara, porque ele é muito característico e é muito marcado como um cangaceiro, e ele também faz parte do teatro. Então, você imagine a gente fazer aqui quando tiver todo dia 28 de setembro, a gente comemorar o Dia da Resistência Piranhense, e aí a gente fazer um teatro de como foi a chegada dos cangaceiros e como foi que esses piranhenses que resistiram bravamente resistiram. São essas narrativas que a gente precisa fortalecer e a gente precisa cada vez mais trazer para aqui, para dentro de Piranhas. Porque a cidade que respira cultura, respira história, como é Piranhas, precisa ter parte da sua história preservada. Então, a nossa visão é essa, e é por isso que a gente está encaminhando esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E eu não tenho dúvida, certamente a gente vai conseguir, vai ter essa grande conquista que vai ser o Dia da Resistência Piranhense, que será dia 28 de setembro, para a gente estar comemorando, mas principalmente a gente está fazendo tributo, né, a esses piranhenses bravos que resistiram e que a história está aqui para a gente estar rememorando. Podcast do Tiago e nossos queridos Totó e Caio, e sim, em história, a gente percebe que o Tiago está naquela mesma vibe do Inácio. Você está bem, não. Eu gosto de história, mas o deputado Inácio ele tem uma memória fotográfica, então ele lembra dos fatos de forma hora, minuciosa. Enfim, eu não tenho. Eu sou muito bom para certas. Por exemplo, fisionomia. Se eu ver você uma vez, se eu ver você daqui se você ver meu carro uma vez, eu vou lembrar. Mas para números, não, definitivamente não é comigo. Até hoje, eu tenho dificuldade para saber. A minha irmã ela tem um apartamento lá em Maceió. Eu não sei se é o terceiro ou se é o quarto andar, é um dos dois. Aproximadamente. Eu não consigo memorizar, então realmente a minha Você gosta do aproximadamente? Para números é aproximadamente, ou um ou outro, não tenho certeza. Ô Tiago, você falou de tanta coisa boa, principalmente falou de Piranhas, do sucesso. Acho que é algo que eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você. Hoje, Piranhas no estado de Alagoas é o terceiro
destino turístico mais procurado. Nós estamos na região mais pobre do estado, o acesso muito mais difícil que Maragogi, a própria capital. Temos eventos aqui em Piranhas de pessoas do Brasil inteiro, eventos como foi o Cariri Cangaço, né? E a cada dia a gente percebe que o movimento da cultura e do turismo vem crescendo muito. Piranhas recebe gente todos os dias de diversos municípios do Brasil. A que você atribui todo esse, vamos dizer assim, essa volta de Piranhas, destino nacional, a que você atribui tudo isso, né? Você comentou algumas coisas, mas pelo menos nos últimos 2 anos, agora vai completar 2 anos que você está à frente dessa gestão, houve como que uma volta meteórica, essa seria a palavra. A que você atribui essa volta meteórica de Piranhas para o Brasil? Veja, Jairo, Piranhas, assim, a gente, Papai do Céu nos abençoou. Então, naturalmente, a gente tem aqui a beleza natural do Rio, a beleza natural do nosso patrimônio histórico, que é tombado, mas e que preserva, né, essa característica aqui das fachadas coloniais, o que torna Piranhas essa cidade lapinha, essa cidade diferenciada. E é importante a gente ressaltar que isso foi um ato um ato político, um ato de gestão, né? O prefeito, na época, então, o prefeito Inácio Loyola, teve essa visão, teve esse alcance e conseguiu esse título que é tão importante e que consegue preservar, que é a questão do tombamento. Porque você imagine, se não existisse o tombamento hoje, possivelmente aqui muitas dessas residências já teria perdido a sua característica natural. Piranha seria mais uma cidade qualquer, como é qualquer outra cidade. E o que nos torna diferente é exatamente isso. Então, eu atribuo isso a políticos, né, que passaram, a exemplo do eterno prefeito Inácio Loyola, né, que deu esse pontapé inicial, né, teve essa visão, correu atrás e conseguiu esse título importante da questão do tombamento. Posteriormente, o trabalho que foi feito, né, teve uma continuidade, né, Melina Freitas conseguiu potencializar essa questão do fluxo turístico, né? Então fomentou aqui, por exemplo, o centro histórico. Deixa eu te atrapalhar, mas na verdade eu vou te atrapalhar para colocar num raciocínio para que você feche essa ideia para a gente chamar nossos convidados. É possível, a gente falando aqui, é possível em 2 anos, em 3 anos você fazer um trabalho meteórico de crescimento administrativo e turístico, mas é possível em 4, 8 anos você destruir uma coisa de 40? É possível? Quando você tem um descontrole em gestão? Não precisa 4, 8 anos, basta. As necessidades são diárias, né? Então, só para fazer aqui, continuando a minha linha de raciocínio que eu estava dizendo, porque não tem como a gente falar de hoje se você não falar do passado, do histórico. Então, o que foi que aconteceu? Foi feita a continuidade, né? Piranhas ela passou a ser estruturado para potencializar essa questão turística, essa parte histórica. E aí foi onde, por exemplo, o Centro Histórico, que hoje a gente tem a noite aqui que tem apresentações de chachado, né, que tem cachaçaria, que tem restaurantes, que tem bares que funcionam. Tudo aquilo não existia. Aquilo ali fez parte de um fomento que a gestão municipal, e eu lembro perfeitamente, na época da prefeita Melina Freitas, fez muito, muito veementemente isso, né? A gente tinha, quando não tinha nenhuma apresentação artística, tinha lá um projeto verão, onde o município arcava e colocava lá a banda se apresentando para que o pessoal fosse lá para baixo, assim como também fazia na parte alta aqui, ali na frente do Clube Pajuçara, e tinha os dias que colocava as bandas ali, e quem tinha a sua cachaçaria, o seu barzinho, tinha um fluxo de pessoas que começava aí. Então, isso começa a fomentar. Depois de um certo tempo, a coisa começou a pegar, a gente começa a estruturar o município com equipamentos como, por exemplo, o Parque Ecológico Pedra do Sino, né, para que o turista venha e ele tenha mais um local para ir. Então, quando você cria atrativo, você consegue fazer com que esse turista ele fique mais tempo. Quando ele fica mais tempo, ele passa o quê? A gastar mais e todo mundo ganha. E a economia gira. Então, essa continuidade precisava continuar. E aí, quando foi que aconteceu? Houve uma mudança de gestão, e nessa mudança que houve, foi uma mudança para pior. Não foi dado continuidade a esse trabalho que cada um, eu não tenho a visão errônea já de que eu vou conseguir fazer tudo. Eu tenho conseguido fazer muita coisa, mas ainda falta muita coisa. Certamente, eu vou ter aí pela frente ainda 2 anos e meio de gestão. Se eu me reeleger, mais 4 anos,
Mas eu não vou conseguir fazer tudo. Não tem essa visão. Mas o que eu quero fazer é o quê? É preparar para quem venha depois O de início de um ter projeto. continuidade. O início Ter continuidade. de um Então isso a gente precisa fazer. Um novo plano diretor, que existia um plano diretor ainda de 2008, né, do tempo de Inácio Loyola ainda, hoje não existe mais porque não houve uma política para que garantisse que a cidade crescesse dessa forma. Então, é por isso que a gente está buscando fazer um novo plano diretor, mas isso precisa de continuidade. Se o gestor que entrar subsequentemente não der andamento a isso, não adianta. Então, nesse período período que o município ficou desassistido de gestão pública, a gente teve a turma do trade turístico, né, os comerciantes que se uniram e fizeram das tripas coração, que nem diz a história, para não deixar a coisa morrer. E a coisa ainda Piranhas conseguiu sobreviver mesmo sem ter uma gestão municipal que apenas... Porque é o seguinte, eu costumo dizer que Piranhas é um diamante bruto, né? Que você tem apenas que lapidar ele para que ele fique aquela joia linda, brilhosa. Não precisa de muita coisa, mas o básico a gente não tinha. Então, a partir do momento que eu assumo aqui a prefeitura, né, que a gente passa a tratar o centro histórico, por que o centro histórico? O centro histórico é o nosso cartão postal. A gente tem que ter zelo e a gente tem zelo nos 4 quadrantes do nosso município. É Piranhas, é Piau, é Lagoa Nova, é Entre Montes, são os assentamentos, são os sítios. Existe gestão, a mão da gestão pública está em todos os quadrantes do nosso município. Mas o centro histórico é onde a gente recebe o turista. Então, a gente tem que ter um olhar mais aguçado, mais diferenciado. E aí a gente está nesse processo ainda, né, de requalificação, né, essa orla vai ser feita, está sendo licitada agora já, para a gente fazer uma nova orla aqui, né, existe um projeto aí na mais ou menos de 1,5 milhões, foi um convênio através, inclusive, da secretária de Estado, Melina Freitas, para a gente requalificar esse museu, o centro de artesanato. Então a gente precisa estruturar melhor para que Piranhas possa acompanhar esse crescimento que está a cada dia mais se fortalecendo, seja de forma espontânea pelas mídias que têm saído, né, em revistas, né, nas produções da TV Globo, da Record, enfim. Inclusive o nosso convidado também teve recentemente agora na Globo, viu? Passou no Fantástico e mostrando também... Vamos chamar logo o nosso convidado, né? Vamos chamar, mas antes eu gostaria de fechar a sua leitura recordando daquela entrevista com o Júnior. O Júnior Brasil, não é isso? Sim, Júnior Na Brasil. época ele falando em nome de um grupo de empresários. E eu me lembro quando ele falou que eles estavam de uma forma que se o prefeito, né, que tivesse na gestão não atrapalhasse, já estava fazendo muito. Imagine como é que estava a situação desses empresários, né? Complicadíssimo. Mas o nosso convidado, atenção pessoal, hoje a gente está trazendo um cara maravilhoso, um grande artista, uma pessoa incrível, uma pessoa que contribui demais com Piranhas, principalmente em história, em turismo e cultura. E, Tiagão, hoje a gente recebe essa sumidade. Seja bem-vindo aqui ao podcast do Tiago, Fábio Ator. O Fábio, ele é guia turístico, ele é historiador, ele dança, ele faz poesia e ele é essa figura que quando a gente fala de Piranhas, né, sempre lembra dele, porque ele tá sempre com essa característica vestido de cangaceiro. E que teve no Fantástico, rapaz, recentemente, dessa mesma... Ele é fantástico. Com essa indumentária que ele tá aqui também, fazendo fantástico. A participação, vendendo um pouquinho do nosso município aqui de Piranhas para o Brasil e para o mundo. Se fosse para rapidamente o deputado Inácio apresentar o Fábio, assim, seria como? Rapidamente. Ele é uma pessoa talhada. Grande Fábio, vai lá. Bom, pessoal, satisfação imensa estar aqui, poder comentar, compartilhar um pouco de informações que a gente vai adquirindo ao longo de caminhadas, né, de anos, valorizando, buscando sempre a cultura da nossa Lapinha do Sertão. Então, gostaria, em nome da cultura, qual eu represento, né, a cultura do povo piranhense, a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente bater esse papo, né? E a gente deixa-me começar com aquela pergunta filosófica. A gente vai começar com uma pergunta filosófica que é irmã ali da história, irmã da literatura. Para quem nunca te viu, para quem não te conhece, como é que você se define? Quem é Fábio, o ator aqui de Piranhas? Fala um pouquinho da sua história, faz uma leitura desse trabalho, do Fábio até chegar a esse personagem super fotografado aqui em Piranhas. Minha família é distribuída em Delmiro,
Santana de Ipanema, Pão de Açúcar, Entre Montes, mas a maioria está aqui em Piranhas e boa parte também aqui no Centro Histórico de Piranhas. Minha família morava no entorno de Entre Montes, e aí minha mãe foi para Pão de Açúcar, então eu nasci em Pão de Açúcar, mas sou piranhense, né? E aí veio para Piranhas. Naquele tempo, quase todo mundo nascia Em Pão de Açúcar. por uma questão que tinha um hospital, né? Isso. Tem um hospital. E aí, na época da construção da hidrelétrica de Xingó, a gente veio morar aqui saiu do Entre Montes, veio para Piranhas mesmo. E desde com 7 anos eu andava à vontade mesmo aqui nas ruas de Piranhas, tanto construindo Xingó, bairro Xingó, ficava à vontade. E o conhecimento que eu fui adquirindo em termos de construção civil, em termos de hidrelétrica, hoje eu sou guia de turismo e dou palestras sobre geração de energia, sobre construção civil voltada à hidrelétrica. Trabalho também na história voltada realmente ao centro histórico de Piranhas, imaginando o Rio São Francisco, mergulhando no Rio São Francisco. Conheci pessoas importantes que favoreceram e valorizaram a cultura da cidade de Piranhas. E eu digo assim, que tem uma pessoa que até hoje continua valorizando, né? Ela não está mais entre nós, mas através de seus descendentes, ela continua valorizando a nossa arte, a nossa cultura. Quando, na UNEX 2, eu fui das primeiras turmas da UNEX 2, na inauguração da UNEX 2, eu comecei a estudar lá, e uma mulher muito imponente aqui na nossa cidade, de nome muito forte até hoje, que foi a nossa saudosa Calcilda Damasceno Freitas. Acho que o nome completo dela é esse, às vezes eu esqueço o nome completo. E na UNEX 2 ela cantava, finalzinho da tarde, a gente saía das salas para ouvir ela cantando. E uma vez ela me pediu para fazer uma encenação, ela me viu brincando na sala de aula, e disse: Fábio, você é um ator, faça uma encenação aqui enquanto eu estou cantando. Enquanto ela estava cantando, eu com a farda da UNEX 2 comecei a improvisar a cena. Ela disse: a partir de hoje, quando eu for cantar na igreja, você vai comigo. E aí ela disse que eu era um ator e eu trabalhasse nisso. Teve um curso de teatro aqui pela Chesf, e a dona Cacilda, ela me inseriu nesse curso, inclusive me ajudou a fazer o curso em Maceió. Hoje eu tenho 27 cursos de teatro, mas iniciou, né, com o primeiro curso, foi ela que começou a me dar as dicas para fazer com a música dela, ela cantando, né, na igreja. E aí, tendo esse apoio, os dias foram passando, entra Inácio me convida para fazer uma recepção, que a gente tinha feito uma apresentação na Feira de Cultura da UNEX 2, e eu me caracterizei. Foi uma coincidência muito grande. Eu digo até assim, que apesar da cultura já estar em mim, ela foi se apresentando e não eu indo atrás dela. A cultura foi chegando. Foi natural. Foi natural vindo chegando, e eu fui aceitando. E eu tive a satisfação... Algumas pessoas apareceram para ir te modelando, sim, né? Vamos tive dizer essa assim. satisfação de ter essas pessoas que me ajudaram muito. E eu não posso deixar de citar, além da dona Cacilda, citar o Inácio, porque ele me apresentou a um evento, pediu para que eu ficasse caracterizado lá, com aquele figurino que eu usei na UNEX 2, e os visitantes começaram a fotografar, e eu disse que ali poderia ser, realmente, ali eu poderia trabalhar a cultura. Inácio trouxe o curso, já tinha trazido em 87 um curso aqui para Piranhas de teatro, que fizeram a Paixão de Cristo, foi com Badu Lima, de Maceió. Inácio, em 2005, trouxe novamente. O próprio Badu, fizemos outro curso aqui, profissionalizante, conseguimos tirar as carteiras de artista, de ator, no caso eu tirei a minha, consegui me registrar como ator, e através disso aí continuamos, através da gestão do Tiago, perdão, do Inácio, e na sequência veio Melina, foi que ela abriu mais ainda as portas para que a cultura pudesse trabalhar. E ao longo de anos surgiu outra gestão, começou a decair o apoio à cultura, e infelizmente ficamos aí um período parado a nossa cultura. Vamos dizer que para a cultura de Piranhas... Ou seja, vocês permaneceram pela fé mesmo, pela fé. Pelo amor, né? Difícil, foi difícil. Pelo amor, por acreditar na cultura e na gente. Tinha momento que a gente pedia para participar
de algum evento político, né, que a gestão, outra gestão, depois de Melina e antes do Tiago, faziam, a gente pedia para participar e muitas vezes era negado. Muitas vezes. Às vezes a gente chegava em um E evento... vocês diziam, mas isso é cultura, isso é nosso povo, é nossa gente. E mesmo e o pessoal não conseguia absorver que isso era importante. Isso. Teve um evento que trouxeram artistas de Paulo Afonso, trouxeram artistas de Canindé e excluíram a gente aqui. Pra você ter uma noção, a gente tinha que... quando Melina, na época de Melina fazia o forrogaço, ela colocava... Tinha a atração lá, no palco principal, mas tinha o forró aqui no centro histórico. E a gente liberava para que todos os artistas da cidade de Piranha pudessem apresentar. Mas era... deixa eu entender. Mas era alguns artistas de Piranha ou não tinha artista nenhum de Piranhas que não era chamado para se apresentar? Porque às vezes a pessoa pode até entender que eu acho que isso é um pensamento pequeno quando você faz distinção de artistas, mas pelo que eu entendo, assim, pelo que você está dizendo, os artistas ficavam um pouco de lado. Eu vou dizer os artistas, porque não era um grupo, era mais de um grupo. Né? Não era 100% que era bloqueado, mas era mais de um grupo. E, inclusive, eu fiz uma crítica numa postagem quando eu percebi que o artista de Paulo Afonso estava representando Piranhas, com a cultura que tem dentro de Piranhas. Aí foi até... Caíram em cima de mim e pediram para que eu excluísse essa publicação. Inclusive, quando eu conheci Fábio, eu não era nem candidato, nem tinha ainda essa ideia de ser candidato. Porque como ele tem um grupo de teatro, tem um grupo de chachado também, que isso é algo que eu vou querer também fazer uma pergunta, essa questão, como foi que veio, o que foi que veio primeiro? Ou as duas coisas é uma coisa só? Dança, atuação, a dança é um tipo de atuação, mas enfim, quando eu conheci ele estava fazendo ensaios com um grupo de chachado e vocês estavam tendo dificuldade para conseguir um apoio para irem se apresentar, não sei se era em Aracaju, era em alguma outra cidade. Foi aqui em Alagoas, a apresentação foi lá em Marechal. Em Marechal Deodoro. E a gente pediu várias vezes à gestão anterior para o apoio para o transporte, para que a gente pudesse representar Piranhas. E só recebemos não. E disse que a gente só poderia participar se caso, de repente, eles fizessem um edital para que todos os grupos pudessem participar desse mesmo evento. E aí o grupo que ganhasse era o que ganharia o transporte. Porém, o evento era exclusivo para dança. E no momento, o meu grupo era o único que estava cadastrado. E a gente pediu o transporte e não conseguiu. Eu conheci Tiago, falei com o Tiago, estava inclusive Tiago e Geraldo. Aí Tiago disse, Fábio, não, está garantido, vocês vão apresentar. Não estava em campanha. Tiago, a gente precisa desse transporte. Eu sei que a gente não se conhece, mas a cultura você conhece. Então, em nome dessa cultura, apoia a gente. E aí Tiago disse, eu apoio sim, foi lá, assistiu o ensaio da gente, falou pro pessoal, disse que estava garantido o transporte, se a gente precisasse de mais, mas alguma coisa ajudaria a gente com lanche. Foi onde eu disse que só precisaria naquele momento do transporte, porque a própria Melina já tinha dado as condições lá para a gente. Então, ou seja, a gente estava sendo, os grupos culturais da cidade de Piranha estavam sendo bloqueados. Inclusive eu disse, Tiago, você quer que a gente divulgue? Que foi você que deu apoio. Eu disse, não, eu estou dando esse apoio porque eu gosto da cultura e acredito em vocês. Ele não deu o transporte como um meio político. Ele deu porque ele acredita, estava acreditando naquele momento e acredita até hoje. Então, inclusive, eu estava comentando com alguns coordenadores das quadrilhas juninas e todos elogiando o apoio que a gestão atual, né, a gestão Juntos por um Futuro Melhor, e não é mais só por um futuro, não, é pelo presente que já está acontecendo. Pelo presente e melhor. Pelo futuro. Você está mantendo o presente melhor, você trouxe, era futuro, mas você trouxe o presente e agora está melhor. E está caminhando também para que esse futuro. E quando você fala de cultura, né? Quando você fala desse tipo de manifestações artísticas, culturais, é muito amplo, né? A gente tem aqui o exemplo dos blocos centenários, né? Das borboletas, dos trovadores, a gente tem o reizado, a gente tem o pessoal da comunidade quilombola que tem o samba tebei, né? E que precisa de apoio. Se a gente não der as condições,
a gente vai terminar morrendo, matando, né, essa tradição que faz parte da história de Piranhas. Então, Piranhas ele passou durante muito tempo um período de degradação mesmo, onde todas essas manifestações elas foram totalmente esquecidas. Degradação. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho, além de resgatar, é da gente recuperar uma coisa mais importante de todas, que é o que eu costumo dizer, é recuperar a autoestima do piranhense, a autoestima dos nossos artistas. Então, durante muito tempo, muita coisa foi esquecida. Então, a nossa missão é a gente conseguir fazer com que essas coisas retomem, né, tenham destaque, né, tenham condições. Né? Então, eu acho que isso é função do poder público também. E Piranhas, que é esse destino turístico, não que onde não é destino turístico não seja importante, que a cultura ela é importante. Né? Através desses grupos, né? Quantos jovens desses aí, através disso, se encontra, através disso, termina muitas vezes se desviando de um caminho que iria levar para algo que não seria bom. E através disso a gente conseguir fomentar. Então isso é muito importante. Mas, ô Fábio, eu queria fazer uma pergunta. Você atua, você dança. O que é mais difícil, dançar ou atuar? E o que veio primeiro na sua vida? Foi a dança ou foi a atuação? Primeiro, eu comecei a fazer artesanato. Né? Sou artesão também, sou artesão cenográfico. E isso, criança, eu fazia as maquetes da escola, das feiras de culturas. Quando a dona Cacilda me percebeu como ator, aí eu comecei a trabalhar com o teatro, só ator. Fundei o grupo jovem, o Grêmio Estudantil da UNEX 2. Então a gente atuava, era só teatro mesmo. De lá, ficamos até recente com Melina, só com teatro. Foi quando Melina percebeu que o turista estava procurando mais cultura da cidade de Piranhas e disse: Fábio, é interessante você inserir o chachado. Então, conversamos com, na época, o Cacau, que era o secretário de Cultura e Turismo. Foi contratado um professor de chachado lá da cidade de Poço Redondo, já que aqui Piranhas não tinha um grupo de chachado, então não tinha ninguém preparado ainda para dar aula. Então foi contratado um dançarino de lá e preparou o grupo para dançar chachado. Não foi para o grupo de Fábio, não. Foi um curso de chachado na cidade de Piranhas e foi convidado pessoas de outros grupos. E dentro deles, aqueles que queriam se inserir no meu grupo de teatro, aí se inseriram e aí é o que continua até hoje. Então, primeiro, na sua pergunta, primeiro foi realmente o teatro e, na sequência, o chachado. Pelo que eu percebi nas suas falas, Fábio, assim, Piranhas, inclusive pegando um pouco das falas do Tiago, tem uma potencialidade natural que é o rio, que é a sua história, que é a sua cultura, mas assim você deixa muito claro a importância de pessoas para potencializar cultura e turismo, ou seja, pelo que você sempre fala, sempre existiu pessoas que potencializaram pessoas para que o turismo pudesse ter essa proporção, como eu usei anteriormente o termo, né, meteórica de turismo. Sim. Além do Rio São Francisco, a história em si de Piranhas, né, que o turista antes procurava Piranhas para fazer passeios. Cânion, passeio, rota, ou seja, procurava Piranhas para fazer passeios no Rio São Francisco. Hoje o turista procura Piranhas para conhecer realmente Piranhas. Quer conhecer a gastronomia, quer conhecer o artista no artesanato, quer conhecer as danças que acontecem em Piranhas. Ou seja, o piranhense foi inserido de vez e foi mais valorizado agora, nessa gestão atual. Eu estava com um grupo recentemente e um artesão veio me agradecer porque eu levei o grupo até ele e disse: Fábio, agora, com a valorização que a gestão deu aos artistas, eu voltei a sobreviver com o artesanato, que é o que eu gosto de fazer. Eu até cheguei a perguntar a ele como ele estava antes disso. Ele disse: Fábio, eu pedi ajuda a meus filhos, eu tentava vender o que desse, mas eu gosto de trabalhar com arte, com teatro, com artesanato. E a partir da valorização que foi dada, Piranhas voltou a ser reconhecida para o turista, para o turista, o piranhense, e aí eu voltei a sobreviver
produzindo artesanato. Então, isso é fantástico. Fábio, eu já ouvi, assim, voltando até para um tema que a gente conversou anteriormente, eu já ouvi um prefeito na região um dia me falar: esporte e cultura não dá voto. Você acha que o gestor que pensa dessa forma, ele está perdendo a oportunidade de entender que cultura é a identidade, a força e a fé de um povo? Tiago, imagine o judeu sem a Páscoa, o judeu sem as suas tradições. Acho que já teriam sido dizimados eles não suportariam o que suportaram se não fosse a sua Páscoa, a sua identidade, a sua história. Como é que você vê esse assunto que agora eu te passei? Qual a leitura que você faz em relação a esse tipo de pensamento? Uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem história, sem tradições, e a gente continua mantendo essas tradições, voltamos a manter essas tradições. Então, investir na cultura é investir no passado, presente e futuro. Então, é o que uma gestão precisa se manter no município. É dessa forma, investindo, lembrando do passado para preparar o presente e construir o futuro, que é o que está acontecendo agora. A cultura que acontecia no passado, que foi esquecida, voltou a ser lembrada. Nós temos, como o Tiago citou, os trovadores, borboletas, trovoletas, o samba de Tebei, o reizado, e as quadrilhas juninas, também o grupo Teatro Chachado. Inclusive, Tiago, as representantes da quadrilha junina preferida e a Balão Dourado, que eles até estavam assim, Fábio, eu estou até sem acreditar no quanto de apoio a gente está tendo. Todas as viagens que a gente precisa fazer representando Piranhas, a gente está tendo. Ou seja, não está investindo em um grupo, está investindo numa construção social. Se você não investe na cultura, você está deixando o jovem numa situação de vulnerabilidade. E aí acaba desvinculando o jovem para uma situação que não é necessária na nossa comunidade. Então, a cultura, sim, é importante. Tiago, você é muito conhecido como o prefeito inovador. Claro que a discussão ela é antiga, cultura, turismo, história. Mas você acredita, Tiago, que acreditar e investir em cultura e turismo, principalmente numa cidade ribeirinha como Piranhas, é inovação? Com certeza. É inovação porque quando você olha a contramão, aí esse pensamento aí errôneo que muitos gestores têm, que você falou, rapaz, isso dá voto. Mas a gente tem que entender que a função do poder público é prover saúde, prover educação, assistência social, prover esporte e cultura também. Então, alguns desses gestores, ele termina se esquecendo ou muitas vezes nem conhece qual o papel, né, da gestão. Então, como o Fábio foi perfeito nas considerações dele, através dessa ferramenta, quantos jovens desses que estariam ali crescendo marginalizados, crescendo, né, muitas vezes indo para um caminho que muitas vezes até iria de forma muito precoce, né, morrer, seja através da criminalidade, né, seja através de realmente da vadiagem que a gente sabe que tem da turma que se junta ali para tomar uma, para sair de moto, empinando moto, a malandragem, aquela coisa toda. Então, quando a gente olha o que é que está sendo feito, né? A gente tem aqui o destino turístico, que não é só beleza natural, a gente tem a história e a nossa obrigação é a gente preservar essa história e mais do que isso. Como eu falei aqui, o que é esse Dia da Resistência Piranhense? Você está criando ali, né, um marco, você está criando ali um evento que anualmente vai estar sendo ali. A gente vai estar recebendo aqui gente para estar vendo, seja a encenação, né, da invasão que teve dos cangaceiros, seja para conhecer tudo aquilo que a gente tem aqui para oferecer. Então, com certeza, é uma inovação, porque quando a gente olha, muita gente tem essa visão errada. Então, a partir do momento que a gente investe, que a gente faz, a gente está inovando. E o que eu achei muito interessante da questão da resistência é porque aí você traz, Tiago, vamos dizer assim, um novo olhar também para a história do cangaço. Ou seja,
A gente vai lá para o Recife, né? A discussão do cangaço ela é muito intensa, principalmente quando junta aqueles grupos ali em alguns bairros. Mas assim, a gente também. Rapaz, não é todo dia que um grupo de civis coloca um bando de cangaceiro pra correr, não, rapaz. Você dá um novo olhar à história também e dá também uma valorizada em outros personagens que merecem ser valorizados. Em um momento que é de Piranhas. Você não vai dividir a história do cangaço, você vai contar um momento do cangaço que aconteceu. Inclusive dá para virar um documentário, sim. Né? Não dá para virar alguém gravar alguma coisa. Tá sendo gravado documentários aqui, né? Nesse Cariri Cangaço que eu queria até que você compartilhasse um pouquinho, você que participou lá e você sempre participa, né? Você tá caracterizado aqui de virgulino, de lampião. Na sua percepção, né? O Manuel Severo, que é o curador, né, o idealizador do Cariri Cangaço. Cariri Cangaço, ele hoje já tá em... Quantas sedes a gente tem? Acho que tem mais de 20, não tem? Mais de 20 cidades que cediam esse seminário. E ele disse que esse foi o 5º ano que veio para Piranhas, mas dos 5 anos esse foi o ano que teve mais gente. E Piranhas foi a cidade que mais sediou. Que mais foi sede, exato. Que mais foi sede, mais teve momentos do Cariri. No total já teve mais de 100 seminários desses. Mas Piranhas foi a cidade que mais realizou. Isso. Realizou 5. E já tem emissoras procurando, estudando a história do Dia da Resistência para lançar o documentário. E, inclusive, o pesquisador, historiador já esteve em Piranhas, fazendo esse levantamento, conheceu os locais onde teve realmente os pontos estratégicos para essa resistência. Então, vai ser mais um momento que vai contar a história de Piranhas e, o que é melhor, pelos piranhenses. E uma outra coisa, eu nunca vi nenhum tipo de produção, seja ela no cinema, seja ela histórica ou não, ou até mesmo fabulosa. Eu nunca vi nenhuma história nesse sentido aqui, pelo menos dentro do cangaço de alguma cidade que criou uma resistência. Eu nunca vi nada ainda no cinema ou alguma produção nesse sentido. Eu não vi, pode ser que tenha, né? Sobre resistências, né? Tem a de Mossoró e depois só tem Piranhas. Então, essas 2 cidades que a população resistiu ao cangaço. Porém, documentário não tem. Em Mossoró tem o espetáculo que eles fazem lá, né? Chuva de Bala no País de Mossoró. E aqui em Piranha vai ser realmente o Dia da Resistência. Vai contar sobre os moradores que conseguiram, né, se impor contra esse ataque dos cangaceiros. E aí, não é só o turista vir para conhecer só esse trabalho. Vai conhecer a cidade como um todo, vai ser mais um fomento para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade de Piranhas, que já vem sendo valorizado, né, a partir da gestão do Tiago, cada vez mais está sendo valorizada. O turista que vem para Piranhas liga para a gente só, eu quero ir no dia que tenha apresentações culturais. Se ele chegar num dia que não tenha, a gente precisa produzir. E aí já teve a apresentação das quadrilhas juninas, já teve a apresentação do teatro, do chachado, inclusive, recentemente recebemos ligações já para reservar para o ano que vem uma apresentação com os 3 membros, os 3 pilares da cultura, né? Eu falo até assim, querem a quadrilha junina, o reizado e o chachado. Então, vamos ter a representatividade de todo o contexto histórico. E o que é interessante, eles querem que a apresentação seja lá no Distrito Entre Montes. Você fala muito de quadrilha junina e ultimamente a gente tem percebido que essa cultura, pelo menos em nível de região, ela vem diminuindo muito. Mas pelo seu número de fala, está incluído em suas falas, assim, existe um movimento de quadrilha, de dança muito forte. Mas isso que a gente está falando aqui, o Jário, é o que eu falei, a gente está na contramão de muitos lugares. Falta apoio. Então, quando você não tem apoio, qual a tendência que tem? É a coisa pouco a pouco e... O cara desistir, né? É o que eu falei há pouco. Que os representantes das quadrilhas juninas, em depoimento com a gente, conversando na nossa rodada de conversa, disse que estavam até admirando e sem acreditar no tanto apoio que estava tendo. Vamos até ver o pessoal das Porque quadrilhas. antes não tinha apoio. É verdade, tem que trazer também. Antes não tinha apoio e agora está tendo apoio. A Balão Dourado e a Preferida, eles pediram para que agradecesse a Tiago pessoalmente por esse apoio que está tendo. Transporte para... é um evento fora de Piranhas. As outras gestões dizem, não, só pode apoiar o que for dentro de Piranhas. Mas
representar, ele não entendia que a cidade precisa ser representada lá fora para que o pessoal venha para cá. Se a nossa indústria é o turismo. Então, quanto mais a cultura de Piranhas esteja lá fora, sendo representada, mais gente vai querer vir conhecer a nossa cidade. Você tá vendendo, né? Está vendendo o nosso produto. O nosso produto fora, né? Fora. Está trazendo. Né? Essa visão que falta para muitos gestores. Então, e o que você está deixando a gente à vontade para fazer é isso. Divulgar Piranhas lá fora e trazer o turista para cá. Certo? Então, você está num evento cultural, não vai ter turista? Vai. Onde a cultura tiver, vai ter alguém curioso lá assistindo. Alguém que quer depois vir conhecer. Por menor que seja a estadia daquele cara que assistiu lá fora, que veio para Piranhas, mas ele vai deixar uma renda aqui em Piranhas. Então, é importante demais essa valorização que os artistas voltaram a ter. Imagine se foi um só que me disse que voltou a trabalhar, sobreviver da cultura, do artesanato. Um que me disse. Mas aí, eu parei com eles para esse bate-papo. Mas são muitos que estão sobrevivendo da cultura. Quando eu falo da cultura, porque a cultura está trazendo turismo, do desenvolvimento econômico, o turismo está provocando. Então, esses artistas voltaram a trabalhar mais livre, mais à vontade, produzindo mais. Inclusive, em momentos de feiras que está acontecendo, estamos sempre buscando levar uma representação da cultura. Quando eu falo a cultura, não é só o ator, o dançarino, é levar o bordado, levar uma peça produzida pelo couro de tilápia. Todos os viés que representam a cultura de Piranhas. Então, essa valorização que os artistas estão tendo novamente. Eu estou falando como artista e como morador de Piranhas. Porque Fábio hoje faz parte da gestão. Mas eu não estou aqui só representando a gestão. Estou representando também os artistas da cidade de Piranhas. E aí, é nessa questão que a gente está sempre buscando a valorização. Através da gestão e também a Secretaria de Cultura e Turismo, sempre buscando valorizar esses artistas. Ô Fábio, você é um cara que quando a gente fala de cultura, né, aqui em Piranhas, a gente já lembra imediatamente de você, seja por você ser essa pessoa talhada mesmo, que respira, né, cultura e que está sempre envolvido, né, em todas essas manifestações, mas seja porque também você já deu uma palhinha aí na Rede Globo, em alguns documentários, alguns filmes. Recentemente você participou do Fantástico, né, com Paulo Vieira, não foi aquela matéria que teve com Paulo Vieira? Você estava justamente trajado assim com a indumentária de cangaceiro e tal, mas também houve algumas produções, inclusive tem uma história que você já tinha me dito já em outro momento, interessante de contar, que foi quando você conseguiu fazer parte de uma produção também global, que você encenou lá, enfim. Conta um pouquinho pra gente disso aí também, como é que foi. E só lembrando, Tiago, que o Fábio ele é muito fotografado pelos turistas, né? Tem essa também. Nas redes sociais. Hoje o pessoal fala, quando vai pesquisar piranha, sempre vê uma foto minha. O turista fala isso. Quando vai pesquisar o nome de piranhas, tem uma foto minha. E volta nessa questão no caso da produção, que foi a novela Velho Chico, a gente estava em um curso aqui em Piranhas, e eu vi aquele zum da cidade do participante que vier da cidade vizinha, que a produção estaria lá em Olho d'Água do Casado, ia fazer o teste para figurante. Aí eu disse, não, peraí, eu posso ir lá. Aí eu fui lá, perguntei aos meninos onde era esse teste, eles falaram onde era e eu corri. Fui lá para Olho d'Água do Casado. Quando eu mostrei meu registro de ator, ele disse, não, Fábio, você não é para fazer figuração. Para figurante. Eu disse, não, mas eu quero estar no meio. Depois que eu tiver, eu tento outra coisa. Mas faça meu registro. Ele fez. Eu não precisei fazer o teste, né, porque ele já viu o registro de ator. E aí eu perguntei onde é que estava a produção mesmo. Ele não sabia, porque não era quem faz a figuração não é diretamente a Globo. É uma empresa terceirizada. E aí uma criança lá disse que viu uns carros da Globo chegando na Casa Grande, assim como eles falam, que foi onde foi a Fazenda Piatã, a Fazenda de Santo dos Anjos. Aí eu fui lá nessa casa, tentei entrar, o guarda não deixou, né, o segurança não deixou. Aí eu até menti para chegar até a Globo. Vou ter que atuar. Eu vou ter que atuar. Eu disse, eu sou de Maceió,
vim para uma reunião e eu vim direto para cá. Eu preciso fazer essa reunião que eu volto para Maceió ainda hoje. Ele falou que não deixaria. Eu disse, tá, tudo bem. Mas eu já decorei seu nome, tá no seu crachá. Quando eu for ser chamado, eu vou dizer que não vou voltar e vou citar seu nome. Ou seja, você vai perder seu emprego. Naquele momento, todo mundo queria fazer alguma coisa para a Globo. Aí ele foi e me deixou entrar. Ó, eu vou deixar você entrar, mas lá você conversa com o pessoal. E na sequência lá eu encontrei, aí era um segurança da Globo. Eu falei a mesma história. Ele, a princípio, não acreditou porque não tinha nada na relação dele, mas eu insisti e ele liberou. Eu entrei, fiquei na calçada da fazenda, da Casa Grande, né? Aguardando a produtora chegar. Quando a produtora veio, eu disse, eu não sou de Maceió, eu não tenho nenhuma reunião marcada com você, mas eu vim para ter essa reunião. Aí ela disse, como foi que você entrou? Aí eu contei essa história a ela, ela disse, só pela sua ousadia você vai trabalhar com a gente. Passou no teste, conseguiu passei atuar, no teste. Passou... Aí eu entreguei meu cartão, eu tinha sido capa de uma revista, né, a revista da imprensa, a imprensa oficial, a Graciliano, lá de Maceió. Eu presenteei ela com a revista, coloquei meu contato, e aí ela disse, não se preocupe que eu vou conversar com você mais à frente. Eu achei que era só uma forma dela despistar. E aí, depois, com uns 4, 5 dias depois, ela ligou para mim. Fábio, ó, fica atento que o Projac vai ligar para você, que eu consegui cadastrar você para ser o produtor local. E todo o pessoal que for trabalhar na novela, na parte de elenco, seja figuração, dublê, elenco de apoio, é você que vai fazer. Rapaz, mas aquilo ali foi... Minhas pernas tremeu, assim. Eu, de Piranhas, fui atrás de uma oportunidade e consegui. Não, assim, eu pensava, não, porque foi o Fábio que conseguiu. Eu pensava assim, que eu conseguindo, os piranhenses iam conseguir. E aí eu comecei a apresentar, fiz um registro de pessoas que queriam trabalhar na novela, e a Globo começou, Fábio, eu preciso de 50 pessoas. Eu já tinha a relação do pessoal de Piranhas, pedi ajuda muito a Carol, que ela é de Entre Montes, ela faz o bordado, né, lá em Entre Montes, e a gente conseguiu selecionar mais de 400 pessoas do entorno de Piranhas, do entorno de Piranhas, para participar da novela. Ou seja, uma insistência, né, que eu tive que atuar, consegui a oportunidade de colocar, vamos supor, dentro desses 400 tinha pelo menos aí 300 piranhenses. De pessoas, vaqueiros mesmo ali do Piau, tinha um momento que a gente precisava de 90 vaqueiros, a gente chegava com 100, e a Globo aceitava os 100. Tinha um momento aqui que a gente precisava de 40 barqueiros, vinha todas as lanchas de Entre Montes, e trabalhavam todos. E teve cenas que eu tive que buscar gente lá em Pão de Açúcar também, para fazer parte, teve a procissão, né, do Rio São Francisco, e aí foram mais de 100 barqueiros, aí tivemos que utilizar todo o de Piranhas, até chegar em Pão de Açúcar, foi gente contratada. Então foi essa oportunidade, acreditar na cultura, que eu tive essa ousadia e consegui a oportunidade. Enquanto estava produzindo esse pessoal para Velho Chico, a produção de Ana Maria Braga disse, Fábio, tem 3 cidades que a novela está sendo gravada, que a gente vai tentar a aprovação para colocar na novela, no quadro de Ana Maria Braga. Eu disse, Piranha está aprovada. Eles disse, não, a gente vai buscar a aprovação, a gente vai precisar, cada cidade manda o roteiro. Eu disse, se preocupe não, vou fazer o roteiro e Piranha já está aprovada. Aí montei o roteiro, eu montei tipo um roteiro turístico cultural. Reuni todos os artistas da cidade de Piranhas, pessoal, a gente vai ter que participar para divulgar nossa cultura. E eles aceitaram, fiz vídeo com cada um, fiz foto, mandei o relatório para a Globo, com 15 dias, ela disse, Fábio, Piranhas foi aprovada. Show. Mas também aí foi um show. Na sequência teve a reportagem com o repórter Sabiá, e mandou mensagem também, e aí Patrícia Brasil recebeu a mensagem solicitando, né, um relatório de Piranha para gravar em Piranhas, e Patrícia disse, Fábio, é com você. E aí a gente conseguiu também aprovar que o repórter Sabiá gravasse. Então foram 3 produções seguidas. E ainda teve o Luciano Huck, que veio gravar em Olho d'Água do Casado, e a gente conseguiu trazer para gravar aqui em Piranhas. Puxou pra cá, você vê, né? Como Piranhas é sempre palco dessas... Teve aqui Cordel Encantado, aquela série Amores Roubados, o Velho Chico,
Agora, recentemente, tem uma novela que ainda não foi nem lançada. Vai ser lançado agora dia 22. Dia 22, né? Que vai ser lançada. Mas que gravou aqui também, entre várias produções, como Ana Maria Braga, né, o próprio Luciano Huck. Enfim, a gente tá sempre tendo a satisfação de estar recebendo não apenas os globais, viu? Mas a gente é palco, inclusive, de produções internacionais. Sabia disso, Jário? Não. Um documentário francês que foi gravado aqui também. E a gente tá levando, tá divulgando, né? Mostrando todas as potencialidades de Piranhas para o Brasil e para o mundo. Então, pra gente é motivo de muito orgulho. E foi histórico. Assim, nos primeiros 90 dias, da gestão do Thiago, a gente conseguiu trazer 3 documentários para ser gravado aqui. Nos primeiros 90 dias. Veio dois produtores... Como se a vibração mudasse, né? Mudou, assim. Parece que as produtoras sentem quando tem uma gestão que quer apoiar. É diferente. Tem uma gestão que quer apoiar para uma que quer sugar. O produtor não gosta, o produtor quer apoio. Então, quando nas conversas... Às vezes a gente nem conversa diretamente primeiro. Mas você acha que esses caras, assim, dessas produtoras, dessas TVs, acho que eles devem pesquisar quem é o gestor, como é que funciona, eu acho que tem muito isso também, né? O perfil, né? Geralmente, quando as produtoras ligam, tem tantas cidades, eles já têm feito a pesquisa geral do que eles querem. E sabe as cidades que eles vão conseguir apoio. Na realidade, é você fazer o dever de casa, né? Então, assim, a cidade tá bonitinha, tá organizada, tá limpinha, tá tudo direitinho, poxa, então vamos pra lá pra gente gravar. Se você não faz o dever de casa, ninguém vai querer mostrar uma coisa que tá feia. Então, isso aí com certeza, eles têm esse pessoal de campo que levanta. Se a cidade não tiver bem zelada, né, não tiver uma coisa bonita, a fotografia não fica legal. Então não vai rolar. Então se a cidade ela tá bem cuidada, tá bem zelada, vai mostrar o que é bonito. Ninguém mostra o que é feio. Então quando eles gravam porque é lindo. Então se a cidade tiver, né, de acordo, perfeito. Se não tiver, os caras vão procurar outra. E quem perde é o destino. Quem perde é o município que poderia ter essa mídia espontânea, né, como a gente tem conseguido aí, por conta disso, porque está fazendo o dever de casa. Então, eu atribuo isso muito a fazer o dever de casa. É obrigação, mas, infelizmente, nem todo mundo faz a obrigação, né? Sim. E vocês vêm fazendo e apoiando muito bem. Como eu falei, tem outras produções que estão para vir mais à frente. Vai ter essa produção que vai falar exatamente sobre esse roteiro da resistência. Vai ter outra que a gente vai vivenciar alguns momentos sobre a história geral do cangaço. Então não tem como falar do cangaço sem falar de piranha. E aqui, assim, justamente por ter todas essas histórias, né? Por ter essa questão aqui muito forte, né? Essa questão do cangaço aqui faz parte da nossa história. É que a gente precisa, né? E aí a gente faz parte, inclusive, do meu plano de governo, da gente fazer o Centro Esportivo Cultural. O que é o Centro Esportivo Cultural? É um espaço onde a gente vai ter modalidades esportivas, mas cultural. Então, é espaço onde a gente vai ter... onde é que vai ser? O nosso Clube Pajuçara, que está bem defasadozinho, a gente está conseguindo devagarinho ajeitar, a piscina hoje já está funcionando, então a gente tem hidroginástica, hoje a gente tem aula com as crianças lá de natação, mas precisa fazer muita coisa ali ainda. Mas a gente já está começando na realidade, já estamos na parte de projeto, e aí a gente vai estruturar lá dentro, quase que não fala, enganchou aqui, espaço para práticas de artes marciais, né, outras modalidades esportivas também, né, a gente tem, por exemplo, lá uma quadra de tênis que está desativada. Então você imagina você possibilitar, né, crianças que nunca teve acesso a um esporte desse, que é um esporte de certa forma elitizado, a fazer tênis, né, na rede municipal. E a gente também fazer o espaço, Fábio, para a gente estar fomentando os grupos de dança e grupos de teatro, né, para que a gente possa estar, né, de fato, saindo do discurso, né, e fazendo esse fomento dessas manifestações tão importantes, né, esportivas e culturais. Tem o campeão, o ano passado não teve o campeonato, esse ano os alunos dele foram campeões, campeão alagoano de karatê, daqui de Piranhas, que foi do meu grupo de teatro, que tentou, na gestão passada, dar aula de karatê aqui em Piranhas, para as crianças, indicada pelo Conselho Tutelar,
e não conseguiu brecha. Ele foi conseguir espaço em Coruripe. Ou seja, um cara, professor de karatê, campeão alagoano de karatê, tá dando aula em Coruripe. Tem que sair para outro canto porque não tem E oportunidade de sair mostrar o seu trabalho na terra natal dele. Pois é, precisou sair de Piranhas para trabalhar a arte marcial. Então, outros exemplos que a gente tem, dentre tantos, da falta de apoio que a gente tinha. E agora a gente está voltando, né, está acreditando novamente em Piranhas, né, devido aos apoios que estamos tendo. Tinha um espaço, né, isso aí, assim, isso me dói como morador ali da parte do bairro Nossa Senhora da Saúde. Você melhorou agora, fez uma praça, está terminando a praça lá, está ficando fantástica. Parabenizar pela praça lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu estou falando da segunda praça, onde era o antigo matadouro. Sim, que lá é uma parte é Praça Cria, governo do estado, na outra parte a gente vai fazer ali uma quadrinha para o pessoal jogar basquete. Certo. A gente precisa estar fomentando essas outras modalidades também. Antes, aí a gente, os artistas, a gente se reuniu alguns, montamos um projeto para ela ser um ponto de apoio para os artistas. Era acesso livre para o Parque Ecológico Pedra do Sino, né, que foi revitalizado lá, foi preparado na época de Melina. E o local, o antigo matador, ia servir para o couro de tilápia, produzir, o pessoal do teatro, o pessoal da capoeira, da aula e outros artistas. E a contrapartida desses grupos que estavam ocupando o espaço era cada uma vez por semana dar aula às crianças, de graça. A gente montou o projeto e aí, quando a gente apresentou na gestão anterior, com 2 meses, eu acho, no máximo depois, demoliram o antigo matadouro. A gente não sabe se é falta de visão ou se é má vontade mesmo, né? Porque, assim, além de você não apoiar, o pouco que existe ali que pode ser alguma coisa, você termina de Estava abandonado o local. se arremata. É complicado. Era uma reforma para ser feita. Eu tenho certeza, se fosse na gestão atual, você não só ia fazer uma reforma, você ia dar todas as condições para a gente trabalhar. Então, Basta dizer, Fábio, que aqui o retrato da cultura aqui. Qual é o retrato da cultura aqui, né? 1º de janeiro de 2021, quando eu assumi, a gente tem um conservatório de música aqui no Centro Histórico que estava com as portas fechadas. Simplesmente. E hoje a gente reabriu, hoje a gente reestruturou a banda, né? Hoje a gente conseguiu garantir o direito dos bolsistas, né, que antes era uma coisa muito precária, e aí a gente conseguiu fazer a lei, tudo direitinho, tudo certinho, para garantir a eles aquilo ali que no dia de amanhã, né, eles não percam. E além disso, a gente conseguiu abrir hoje. Tem aula de bateria, aula de sanfona, aula de violão e aula dos instrumentos da filarmônica, né? Sim. Então, quer dizer, isso é um investimento que você está fazendo na cultura, né? Então, o retrato da cultura qual era? Era isso, não existia cultura aqui. Então, é uma missão árdua. Sem falar que existe aquela resposta padrão, que eu conheço muito, porque eu já fui do movimento cultural, já fui do teatro de rua. Eu acho que você já ouviu essa de não tem dinheiro, né? Não tem aquele negócio do não, você chega assim, Thiago, cultura, esporte, elas dizem, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Na realidade, recurso sempre vai ser uma coisa que nunca vai ter, mas nunca vai ter para tudo. Então é muito questão de você priorizar, né? Com certeza, as prefeituras ela têm as suas limitações, mas quando você trata como prioridade, dá-se um jeito, né? A gente muitas vezes pode não conseguir fazer tudo, mas a gente tem que fazer. O que a gente não pode é simplesmente deixar de fazer. É fácil dizer assim, não vou fazer porque não tenho condição de fazer. Isso não é uma justificativa ou não querer fazer. Né? Não querer fazer. Mas ninguém disse que não quer, né? Não tenho condição de fazer. Então, tudo tem que ser priorizado. Então, tem dificuldade para tudo dar, mas com dificuldade você consegue fazer tudo também. Então, é muito questão de você priorizar, de você ter essa visão e você executar. Mas, minha gente, o papo tá muito bom. Chegando pertinho aqui já do final. Já mas o Fábio, ele é esse cara multifacetado, sendo que ele falou já da veia dele, né, que é muito forte artística, da parte da dança, da atuação, do conhecimento dele aqui do turismo, né, que ele é guia turístico. Mas ele também é poeta. Como é que foi
Fábio, você nasceu poeta ou você se tornou? Porque como você disse assim, a cultura foi algo que eu não procurei, foi algo que surgiu natural. Que foi despertado. Mas para você fazer uma poesia, você tem que nascer. Então você já nasceu artista, meu irmão. Você já nasceu artista. Como foi isso? Desde de cedo você já desenvolveu isso. E digo mais, recita aqui pra gente finalizar aqui esse bate-papo. Um verso seu que você gosta aqui pra gente compartilhar. Então, desde antes mesmo de eu começar a fazer teatro, nas escolas, todo o trabalho que eu fazia, eu finalizava com a poesia. Concluí pedagogia recentemente, todo o meu trabalho na pedagogia, quando ia apresentar, finalizava com a poesia referente ao tema, né? Então, eu sempre criava na hora uma poesia e lá eu lia. Era bem interessante. Às vezes o trabalho, ao invés de eu fazer todo o contexto histórico daquele trabalho, eu resumia tudo em uma poesia. Até para mim era mais fácil de apresentar. Eu acho que na escola eu usava para se recitar uma poesia como uma forma de controlar aquele nervosismo que a gente ficava na frente da turma. É porque, assim, por mais que ser ator, cada vez que você sobe no palco é uma apresentação diferente. Então, fica nervoso aí, né? Isso é normal. Mas, como eu sou ribeirinho, como diz o Inácio, catingueiro, né? Apaixonado por piranhas. Talhado, né? Apaixonado pelo das Velho barrancas Chico. do São Francisco. Então, o poema, um dos que eu mais não sabia gosto, dessa não, das barrancas. um dos que eu mais gosto é esse que fala sobre a história, resume rapidinho a história do Rio São Francisco e finaliza com os cânions de Xingó, que é inclusive as agências de turismo que vêm para cá sempre dizem, Fábio, recite aqui aquele poema do Rio São Francisco. Mas você, desde sempre você já gostou da literatura, de escrever? Você sempre teve esse dom? Sim. Ou foi algo que você desenvolveu a partir de um certo tempo? Você começou a consumir, gostar e eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Como é que foi? Eu sempre gostei de fazer as poesias, sempre. Só que assim, eu não tinha coragem de falar a poesia. Eu atuava, mas diretamente falar a poesia, só a poesia, eu não tinha coragem. Por isso que eu disfarçava nos trabalhos da escola, para poder recitar as poesias. E aí, ao longo dos anos, fui me aprimorando, e aí resolvi tirar dos trabalhos e realmente falar só a poesia. Então, acho que é uma coisa que a pessoa nasce e aprende a desenvolver. Isso aí você nasce, porque o cara que escreve, né, que faz uma música, como é que é isso? É natural, é algo que eu tipo assim, eu queria fazer uma música, eu não consigo fazer. Nunca tentou não fazer nasce, é dom. Nunca tentou no teclado. No teclado, não. Inclusive, eu estou reunindo todas as poesias que eu fiz ao longo de anos para lançar o livro. Você não lançou ainda nenhum material com as suas poesias? Ainda não, porque os visitantes estão cobrando muito. Quando eu começo a falar as poesias, eles falam, Fábio, eu quero essa Você faz cordel também? Não chega a ser o cordel, porque o cordel é um livreto com o texto todinho. É uma história, né? Uma história. Uma história, né? Eu falo só aqueles trechos rápidos e aí já parto para outro. A poesia mesmo. Geralmente eu faço uma leitura de um momento que estou vivendo. O pessoal diz, cria uma poesia. Não, preciso viver um momento para criar a poesia. Eu recentemente, uma das juninas daqui de Piranhas pediu para mim fazer a abertura poética da apresentação. Eu criei o texto, eu disse, nem vai ser aprovado. Quando eu mostrei o grupo, não, Fábio, aprovado. E é você que vai recitar. Aí a gente foi apresentar em Entre Montes, eles disseram, não, Fábio, não precisa recitar hoje não. Eu nem me preocupei em decorar. Quando foi lá na apresentação Entre Montes, aí a coordenadora disse, Fábio, você vai apresentar hoje? Eu disse, não, eu não decorei. Aí disse, não, mas é você hoje. Aí eu tranquei o quarto, liguei Legião Urbana e fiquei gritando a poesia. Me tranquei no carro, liguei o som com Legião Urbana e comecei a gritar a poesia. Legal, Legião Urbana. E aí é o que me concentra e eu consegui, em negócio de 10 minutos, decorei uma folha de lado da outra. O cara é artista mesmo. Podcast do Tiago, chegando aqui a nossa parte final, agradecendo você que está aí no Instagram. Compartilha o nosso podcast com seus amigos. Pessoal do YouTube, um abraço, muito obrigado pelo carinho. E você que está me escutando aí na rádio, Tiagão, a gente vai finalizando mais uma edição, mas vamos ter aqui a poesia. Deixa final, né? A deixa final. Fábio, eu queria eu quero oferecer, Tiago, a todos os meus amigos ouvindo no rádio. Um abraço, ouvindo rádio agora. Abraço especial. Vai ouvir a poesia. Um abraço especial para a turma da rádio. Você sabe que a rádio
a gente tem a turma que acompanha pela internet, mas a gente tem muita gente que acompanha pela rádio. E a rádio, ela corta aqui Sergipe, chegando lá quase lá em Pernambuco, o alcance é grande, o pessoal está acompanhando, está gostando. Dá um abraço para a turma aí de Delmiro Gouveia também, que está nos acompanhando, sempre mandando mensagem aqui no WhatsApp. Sugestões, Jário Ribeiro. Quem é que você quer que a gente traga? Coloca aí nos comentários, manda no WhatsApp das rádios também. Quem é que vocês querem que a gente esteja trazendo aqui? Ó, eu já dei uma sugestão hoje aqui, eu gostei. O pessoal da quadrilha aí faz muita coisa aqui em Piranha, da quadrilha Inclusive, junina. a gente colocou colocaram aquela caixinha, né, de sugestões no WhatsApp, e eu já vi que o pessoal já está participando já e sugerindo. Né? Inclusive, saiu o nome do doutor Heraldinho, né? O vice-prefeito lá de Pão de Açúcar, da sua terra, que eu já tinha convidado o doutor Heraldinho, e o pessoal já colocou lá, chama o doutor Heraldinho. Então, Heraldinho, fazendo aqui o convite para você agora de forma oficial, para você vir aqui no podcast do Tiago. Aí depois eu vou lá no seu podcast também, né, que você também está fazendo um podcast muito descontraído, uma pegada muito massa, do jeito que a gente está fazendo aqui também. Então, vamos marcar o dia para você vir aqui no podcast do Tiago. Mas, Fábio, queria agradecer a sua participação, né, de você estar aqui compartilhando com a gente, né, você, esse cara que respira cultura, né, o garoto propaganda de Piranhas, né, onde você bota Piranhas, você tá lá o Fábio vestido de cangaceiro, seja através do chachado, seja através da atuação, né, seja através, enfim, de tudo que você faz, você tá levantando e exaltando o nome de Piranhas. Então você é um grande orgulho aqui para todos nós. Então, vamos combinar um outro dia para você vir aqui e trazer a turma também aí, a turma do chachado, a turma da quadrilha, Das né? quadrilhas. Né, já é bom a gente trazer o pessoal aqui também para dar essa levantada aí, porque a gente precisa abraçar toda a classe artística, a classe cultural do nosso município. E para finalizar, deixa aquele verso, aquela que se você dissesse assim, diga uma, se você só pudesse recitar uma, se fosse apresentar para o presidente da República, qual verso seria que você iria compartilhar e deixa aqui no ar com a gente para a gente finalizar essa entrevista? Bom, pessoal, para vocês que estão vendo e ouvindo, ou para vocês que estão só ouvindo, antes de eu finalizar, eu gostaria de dizer que é cultura, turismo, história e lazer, vem Piranhas, que tudo isso tem para você. Show! Então eu falo até o seguinte, aqui uma das que eu mais gosto é que há muito tempo passado eu fui ao Pará, Rio Mar, soberano solto sem dono, livre corria para todos os lados. Fui o rio dos currais, a lavoura e criação de gado, de Pirapora, Pilão Arcado, e algum lugar eu ilumino o sertão. Sou o rio da integração, como santo me dou para a nação, mas hoje estou castigado, assoreado, navegando no leito de pedras, com minha costela de granito, mas com meu povo, meu grito, meu mito. Hoje eu sou romance, sou personagem principal da história. Hoje eu sou o santo, sou velho Chico. Parabéns. Incrível, São Francisco. Homem é bom, homem é bom. Homem é bom. Tiagão, a gente agradece ao nosso querido Fábio. Tiagão, a gente finaliza mais uma edição do podcast do Tiago. Finalizando mais um, agradecer a sua audiência, a sua atenção. Semana que vem tem mais podcast do Tiago e você já sabe, às segundas-feiras das 8 às 9 na internet e toda terça-feira das 13 às 14 na Rádio Xingó, Independente FM e Piau FM. Quem você quer que a gente traga aqui, manda seus comentários, manda suas sugestões. Quem sabe na próxima semana ou nas próximas semanas a gente vai estar aqui também abordando, trazendo aqui mais um convidado, sendo sugestão de vocês, que é a nossa audiência. Então, nada mais justo do que vocês sugerirem quais são as temáticas que vocês querem que a gente traga. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. Valeu. Um bate-papo leve e atual.